Pessoal, é o William, estou aqui de volta. Recebi uma pergunta aqui que eu achei interessante, que é o seguinte: quais são os prós e contras de utilizar e não utilizar um framework no desenvolvimento web? Eu já tinha escutado isso antes, já tinham me perguntado isso antes, mas eu nem tinha feito esse canal, já foi há muito tempo e tal, mas voltaram a me perguntar e eu vou aqui tentar responder para vocês aí da melhor forma possível. Bem, eu vou começar falando dos prós, né? Porque, né, é o que importa primeiramente, né? Se você escolhe usar um framework web, você vai ter um pacote ali já de coisas prontas, né, para você utilizar, entendeu? Você não vai perder aquele tempo configurando tudo, configurando conexão, configurando rotas, configurando um monte de coisa. Então você vai ganhar um bom tempo utilizando o framework. Essa é um dos principais pontos a favor, né, de se utilizar. Também tem a questão de segurança. Normalmente esses frameworks eles são construídos por um time de desenvolvedores fixos, e se o framework ele é open source, ele vai ter a contribuição, né, de outros desenvolvedores por fora. Então eles são normalmente muito bem testados contra diversos tipos de situações, e isso vai te ajudar. Qual é a vantagem seria de não utilizá-los? Primeiro, dependendo do tipo de aplicação web que você vai fazer, você não vai precisar desses tipos de componente, o que é uma situação que eu acho bem difícil, mas acontece. Então, se você vai fazer algo assim extremamente simplório, coisa que não tem acesso à base de dados nem nada, uma página estática, assim, sabe, o famoso Hello World, né? O famoso Hello World, você não precisa de um framework para isso, porque ele só vai mostrar Hello World para você. Então o framework ele vai ser não só perda de tempo para você, né? Que você, mesmo ele vindo com algumas configurações, você vai ter que fazer umas coisas básicas ali, e vai ser aquele ditado, né? Você vai com uma bazuca numa briga de faca, né? Usar framework ele exige alguns recursos do seu servidor, do seu computador. E se você está fazendo algo simplório, uma página estática e etc., você não vai precisar utilizar tantos recursos assim. Então, optar pelo framework, ele pode acabar ficando um pouco, o desenvolvimento ele pode acabar ficando um pouquinho mais caro, né? O que talvez não seja bom para você, né? E nem para o seu desenvolvimento aí, né? Não vai te ajudar. Quais são os contras? Aí é bem difícil essa parte, porque aí entra muito em relação ao que você está fazendo, entendeu? Usar framework ele sempre vai ter contras. Começando, o framework ele tem, né, aquela arquitetura pré-definida. Ele, por mais minimal que ele seja, né, o que a gente chama de minimal framework, né, os mini frameworks, ele ainda assim de qualquer forma você vai ter que utilizar, vai ter que trabalhar ali dentro da estrutura deles. E dependendo de como você estruturou o seu projeto ou como você quer, talvez o framework ou os frameworks que tenham aí não vão suprir a sua necessidade. E algumas tarefas com os frameworks elas podem acabar se tornando né, o que a gente chama de painful, né, dolorosas, né, vão se tornar dolorosas, porque vamos dizer um exemplo bem básico mesmo, que eu vejo muito o pessoal que usa framework, principalmente o pessoal que trabalha com PHP, que é o meu caso, né? Eu sou programador
PHP há muitos anos e uma situação que sempre foi muito dolorosa para mim e continua sendo. Não interessa que framework eu use, não interessa quantas classes que eu tenho prontas para poder contornar esse problema, sempre acaba aparecendo um problema ou outro. É quando você vai utilizar, por exemplo, o MongoDB. É uma coisa assim que no meu dia a dia eu enfrento bastante, porque é questão de driver, é questão de configuração e tudo mais. Mesmo hoje com ambientes Dockers, para padronizar o seu ambiente de desenvolvimento, às vezes acontece uma coisa ou outra, aí você quer usar os novos recursos da linguagem e às vezes não é compatível. Enfim, sempre tem uma dor de cabeça, eu sempre enfrento uma dor de cabeça em relação ao MongoDB, né? Então, esse é um exemplo que eu dou, que eu passo, né? Se alguém tiver uma solução aí, tipo, eterna e tal, por favor, coloque nos comentários pra mim, me ajude com isso, porque eu tô de saco cheio já, né? Eu prefiro muito mais Redis do que MongoDB, mas às vezes você chega na empresa, que nem aqui onde eu trabalho agora, e é MongoDB e, porra, é um saco, tá ligado? É uma merda. Mas enfim, a desvantagem de não usar framework são muitas. Assim, quase, não dá pra nem te dizer o quão ruim é não utilizar um framework. Primeiro, se a sua aplicação é grande, você vai ter que fazer tudo ali na unha. E os frameworks, eles têm padrões. Quando a sua aplicação você está fazendo assim, eu mesmo vou fazer a minha aplicação, eu mesmo vou fazer a minha arquitetura, o problema é que quando você tem a liberdade de alterar muita coisa, a possibilidade de você quebrar os seus próprios padrões é altíssima, entendeu? Porque você vai estar lá trabalhando, vai estar lá fazendo a sua aplicação, o seu próprio framework, ou seja lá o que for, e no meio do caminho você vai olhar assim, isso não é mais o que me atendia, eu vou mudar algumas coisas aqui. Aí pronto, fudeu o teu padrão, aí você vai começar a ter problemas na sua arquitetura, você vai ter que configurar desde as suas rotas até a sua camada de acesso de dados. Você vai ter que configurar suas próprias interfaces para situações comuns que o framework ele já vem aí e já veio e já resolveu esse problema. Mas é complicado, entendeu? É muito complicado você fazer uma aplicação web não utilizando um framework, entendeu? Você vai ter bastante dor de cabeça se a sua aplicação for grande. Então, eu não vou me estender muito nisso. Se vocês pesquisarem na internet, aí vocês vão encontrar vários artigos, vários blogs, posts. Se vocês olharem em qualquer fórum, Facebook, etc., as discussões sobre isso, vocês vão ter vários tipos de visões, entendeu? Sobre isso, você vai ver gente defendendo o não uso de framework com as unhas e dentes, você vai ver gente que defende o uso de framework para fazer desde as coisas mais simples do mundo as coisas mais complicadas com unhas e dentes. Então, assim, é um assunto que ele não só diverge bastante opiniões, como ele também diverge bastante pontos de vista técnicos, né, em relação a isso. Você só vai descobrir quando é um momento bom para usar um framework ou não para você, a partir do momento que você começar a trabalhar das duas formas, entendeu? Normalmente quando a gente está começando, pelo menos isso foi comigo, eu não utilizava framework, eu fazia minhas coisas tudo na mão, eu limpava variáveis na mão, eu cuidava do tratamento de dados, eu cuidava da segurança, era tudo na mão. E depois, tudo bem que na época que eu comecei a trabalhar não tinha muitos bons frameworks que nem tem hoje em dia. Eu lembro que quando eu comecei, por exemplo, a trabalhar com PHP, só tinha um Cake PHP de framework, e ele era, além dele ser bastante complicado de se trabalhar, era bastante complicado hospedar ele na web, e era mais complicado você trabalhar com ele do que você fazendo na mão. Aí eu falei, não, mano,
Eu só peguei, baixei o Cake PHP, olhei a core lá deles lá, vi como é que eles tratavam as coisas e fiz meio que o meu próprio framework, né, para trabalhar. Né, isso foi uma situação, por exemplo, que eu passei, e com os anos foram passando, outros frameworks bons foram nascendo, outros frameworks ruins, e eu fui testando alguns ao longo desses anos de carreira, e eu consegui hoje em dia eu consigo ter um certo discernimento de saber, isso aqui eu vou usar um framework, isso aqui eu não vou usar um framework, colocando na balança todos os aspectos técnicos e requisitos do projeto. Então, esse tipo de resposta você só vai conseguir chegar a uma conclusão mesmo real, definitiva para você, quando você trabalhar utilizando e não utilizando o framework. Então, assim, não tem uma verdade absoluta para essa pergunta. Isso aqui, como falei, é do meu ponto de vista sobre a minha experiência, mas se eu fosse vocês, pesquisaria na internet, veria outros pontos de vista de outros profissionais experientes e começaria fazendo seus próprios projetos, sem ir com framework, sente na pele como é que é trabalhar com os dois, independente da linguagem, independente do que você faça. E eu tenho certeza que se vocês fizerem isso aí durante um bom tempo, não precisa ser tipo anos não, acredito que em um ano vocês que estão aí ainda estudando, estão na faculdade, ou você que trabalha aí, chega do trabalho, quer estudar um pouco, vocês começarem a fazer isso, e um ano vocês vão ter um bom discernimento técnico em relação aos dois, com a linguagem, com o ambiente, ou seja lá com o que for que vocês trabalham, entendeu? Qualquer coisa aí, vocês deixam a sua dúvida no comentário, entendeu? Quando eu tiver um tempo, eu faço um vídeo como esse, respondendo, ou outras pessoas podem olhar o seu comentário e te responder no seu próprio comentário, o que é ótimo. Você vai ter sua dúvida respondida. O que eu não souber, obviamente, eu não vou responder, entendeu? Eu não vou eu não vou meter o louco e vou dar uma pesquisada na web e depois fazer um vídeo respondendo. Isso não vai acontecer comigo, galera, esquece. Tudo que eu respondo para vocês aqui, para deixar bem claro, é baseado na minha experiência e no que eu passei ao longo desses anos e no que eu estudei. O que eu não sei, eu não vou responder, ponto final, entendeu? Se a sua pergunta for algo muito pessoal, que vocês não gostariam que outras pessoas vissem, quem tem os meus contatos podem entrar em contato comigo diretamente. Quem não tem os meus contatos e mesmo assim quer entrar em contato comigo de uma forma, né, mais particular, que o YouTube ele oferece a opção de você mandar uma mensagem direta para a pessoa que fez o vídeo, o que é muito bom. Então vocês me mandam a sua mensagem direta, e se vocês aí que querem uma resposta mais particular, autorizar, eu faço um vídeo. Lembrando que eu nunca vou divulgar o nome de vocês, entendeu? Eu nunca vou falar, foi fulano que me perguntou isso, nem nada. É claro que se vocês olharem pelos comentários, vocês vão acabar descobrindo, mas assim, aí é vocês e com fulano, mas eu nunca vou divulgar. E eu espero que tenha ajudado. Deixa a sua dúvida, quando eu tiver um tempo eu respondo. E aquele abraço no coração. Até mais, galera. Falou!